Então, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Vamos só aguardar um minutinho, só para mim ter o meu primeiro feedback, que se vocês estão conseguindo ver, que eu estou colocando em tela, estão ouvindo minha voz bem, e a gente já começa, tá? Então, só um minutinho mesmo. Quem puder já me dar esse feedback de algum dos grupos, ou dos alunos, ou dos professores. Você consegue ver o slide que está em tela? Você consegue me ouvir bem? Se sim, daí a gente já dá começo aqui a nossa apresentação, até para a gente não perder muito tempo. Em respeito também a quem está chegando do serviço agora, né, nesse horário, teve lá seu dia de trabalho, pode estar cansado e tudo mais. Então a gente vai tentar falar aqui um assunto de uma forma bem tranquila, tá? Não superficial, mas uma forma bem tranquila que possa ser bem entendido por todos os públicos. E a ideia principal é a gente dar uma desmistificada em muita coisa aqui que acaba sendo equívoco nesses nossos dias atuais. Então só aguardar um minutinho, peço um minutinho da paciência de vocês aí pra gente ver certinho essa questão. Se estão conseguindo me ver bem, se estão conseguindo me ouvir bem. Só mais um minutinho, por favor. Assim que eu tiver o primeiro retorno aqui, eu dou início, tá? O principal pra gente aqui é que todo mundo esteja conseguindo ver o slide na tela e ouvir minha voz de forma alta e clara. Deixa eu só dar uma última conferidinha aqui no sistema. Aqui pra mim, em princípio, tá tudo bem. Então, vamos dar início, pessoal, tá? Vamos começando aos pouquinhos aqui, começando do início. Então, para quem está chegando agora e está nos assistindo aí de outras escolas, de outros lugares, ou alunos e seus familiares aí assistindo nas suas próprias casas, né? Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Meu nome é Fernando Feltrinho, eu sou professor do curso técnico em radiologia da Escola Técnica Érico Veríssimo, né, de Cruz Alta. De formação, eu sou técnico em radiologia, pelo menos nessa parte, né? Sou técnico em radiologia, tenho algumas especializações na área de tomografia e na área também de radioterapia, né? Radioterapia foge um pouco desse escopo de diagnóstico por imagem. Radioterapia é uma área onde a gente vai tratar câncer por meio de radiações. E no contexto ali do curso, eu dou aula junto com os outros professores para as disciplinas específicas do curso. Então, hoje aqui, nossa ideia é... Vamos estar falando aqui de uma forma bem clara, bem tranquila, alguns pontos aí que a gente precisa desmistificar, porque nessa nossa condição atual, né, que a gente está passando por essa pandemia do Covid-19, todas essas questões bastante sérias, bastante delicadas, tem uma pergunta bastante honesta que o pessoal tem feito, que é, tá, e como que a área da radiologia está contribuindo nesse processo? Como que a gente está conseguindo ter ferramentas de diagnóstico por imagem para tentar, na medida do possível, realizar um diagnóstico mais rápido, mais preciso, ou contribuir de alguma forma, né? Lembrando que, quando a gente está trabalhando em cima de uma situação como essa, a gente está trabalhando também pela questão de que existem uma área multidisciplinar de diversos tipos diferentes de profissionais da área da saúde que estão trabalhando em conjunto, tá? Não só a área biomédica lá que está fazendo os exames a partir de amostras de sangue, mucosas, está fazendo esse diagnóstico, mas também existem outras áreas envolvidas. Na área da radiologia também existe algum envolvimento, só que do dia para a noite tem aquela questão que todo mundo virou especialista em radiologia, né? Do dia para a noite todo mundo, porque o exame X mostra Covid. E a gente precisa desmistificar essa questão. Do dia para a noite apareceu muito especialista, porque na tomografia é só procurar lá padrão de vidro fosco e tá ali o diagnóstico. Não é bem assim, gente, tá? A gente precisa buscar de fontes corretas, a gente precisa usar os meios certos. Tem uma coisa que muito provavelmente eu vou falar para vocês de novo no final dessa live, que é assim, quando a gente está falando da saúde, existe uma questão que é negligência, é uma coisa bastante perigosa, assim como a desinformação também é bastante perigosa, tá? Uma das coisas que acaba
ferrando junto com a gente aí, ó, é o quanto existe de pseudociência nesse meio, é o quanto existe de informações equivocadas nesse meio também. Então aqui eu vou tentar contextualizar, principalmente aqui na parte da radiologia, né, e tentar desmistificar para vocês. Como não é nenhum bicho de sete cabeças, como sim a radiologia tem seus meios para contribuir, mas ela também tem algumas limitações. Então, não é a partir da radiologia que tu vai ter um diagnóstico definitivo. Nós, atuando nessa parte, a gente vai estar fornecendo um diagnóstico complementar, que juntamente com outros tipos de exame, juntamente com a parte clínica do médico, vai dar uma confiabilidade maior no diagnóstico, né, um paciente portador do coronavírus. Então, assim, ó, já que o nosso tempo aqui é bastante limitado também, vamos tentar não ser tão redundante, mas não tem como a gente não entrar nessa parte desse assunto sem dar alguma recapitulada nas informações que vocês vê aí sobre esse cenário do Covid-19, né? Justamente porque existe bastante desinformação, bastante informação equivocada, bastante informação imprecisa, a gente precisa dar uma desmistificada nisso aí. É interessante dar uma desmistificada nisso aí. É importante, tá, tu ter pelo menos os parâmetros certos para te se basear e não ficar em achismo ou coisa que ouviu aqui ou lá, principalmente de quem não é profissional da área da saúde, tá? Então, como eu comentei antes, espero que esteja todo mundo me ouvindo bem, espero que estejam conseguindo visualizar em tela aí o slide que eu vou colocar, ou os slides, né? E vamos dando prosseguimento. Só me apresentando novamente aqui, ó, como para o pessoal que está chegando agora, né? Mais em respeito ao pessoal que está chegando agora. Meu nome é Fernando Feltrin, sou professor de algumas disciplinas específicas do curso técnico em radiologia da Escola Érico Veríssimo de Cruz Alta, tá? Vou estar hoje fazendo uma conversa rápida aqui com vocês, desmistificando muita coisa que existe equivocada nesse meio, e também eu vou mostrar para vocês, por A mais B aqui, como que é o processo de diagnóstico por imagem nesse caso, como é que ele está contribuindo não só em outros tipos de patologia, mas nessa em específico, tá? Então, gente, talvez aqui esse slide vocês não estão conseguindo visualizar muito bem, peço desculpa por isso, mas o mais importante aqui é o seguinte, ó. A gente está trabalhando com um inimigo novo. A gente precisa raciocinar dessa maneira, tá? Tudo aconteceu muito rápido, tudo tomou uma escala global, de forma muito acelerada. A gente não teve tempo para reagir da maneira certa ao início desse surto, até que ele se tornou uma pandemia, e infelizmente muita gente acabou pagando o preço com a sua própria vida, né? O que a gente precisa tentar dar uma recapitulada é assim, a gente tem um inimigo, que é esse vírus nesse momento. E a gente conhece a família dele, tá? A família lá, a característica de coronavírus, a gente já conhece há mais ou menos uns 15 anos. Quem é da área da biomedicina aí pode me confirmar isso. Só que assim, a gente caiu hoje num cenário um pouco diferente. Mesmo conhecendo as características da família desse vírus, a gente não conhece as características em específico do Covid-19. Tá? Existe ali a questão de que a gente conhece as outras variantes desse tipo de vírus, e o que se manifestou agora, início de dezembro de 2019 para cá, né, o SARS-CoV-2, essa variação de Covid, a gente não estava preparado para ela. O protocolo que a gente tinha para as outras variantes da família dele não funcionam bem nesse contexto. A gente também tem a questão que esse vírus também a gente está tendo que aprender com base na observação dos dados em tempo real. A gente não teve um período para estudar e se preparar para essa variação. A gente está tendo que estudar em tempo real o que está acontecendo e como é que a gente está tentando contornar isso de uma maneira mais branda, uma maneira que menos pessoas vão acabar sofrendo em decorrência disso. Então, o slide que está na tela de vocês ali, talvez vocês não estejam visualizando muito bem, mas é mais um desses gráficos que a cada dia fica defasado, né? Porque a gente está cada vez se encaminhando mais para o epicentro dessa questão. A gente ainda está naquele pico ascendente que o pessoal fala na mídia, que seria nada mais nada menos do que não se estabilizou ainda esse quadro aqui no Brasil. A gente está tendo a cada dia mais casos confirmados, mais pessoas sofrendo algum tipo de debilidade em função desse vírus, e esses números têm sido só crescentes. Tá? Como eu comentei no início ali, ó, a gente tem um inimigo que a gente não conhece muito bem. A gente está infelizmente tentando
em muitos casos aqui, eu, na tentativa e erro, tentando contornar a situação, de uma forma do protocolo mais básico possível, que é ter seus protocolos de higiene um pouco mais acentuados, isolamento, tentando visualizar assim, como é que a gente tenta evitar a contaminação, porque em alguns grupos, em algumas regiões, para alguns tipos de pessoa vai ser inevitável. Então a gente tem essa questão, tá? Outra coisa lá que precisa ser desmistificada é que justamente a gente conhece a família desse vírus. E essa variante de agora, ela tem algumas características, algumas particularidades dela. Primeira das informações fake que surgiu disso aí, que já foram completamente descartadas, é que esse vírus surgiu no mercado de peixe lá na China em função de que alguém tinha comido um morcego que estava contaminado com tal do vírus. Gente, não é assim que funciona, tá? Essa família, SARS-CoV, inclusive, ela atua sobre praticamente todos os mamíferos placentários, inclusive nós. Mas já foi descartada essa questão de que tinha pulado de um bicho para outro e tal, e ali estava a mutação que a gente não estava preparado. Tá? Infelizmente não é tão simples assim que a coisa funciona. E esses gráficos que a gente vai estar vendo, hoje, no momento que vocês estão assistindo essa live, infelizmente eles ainda estão naquela curva ascendente. A gente ainda está naquela janela de ver a cada dia mais casos. A gente ainda está naquela janela de, mesmo com todos os esforços que foram feitos até agora, a nível global mesmo, tá? A gente está tendo um número bastante acentuado de pessoas que estão contraindo essa patologia, que estão sofrendo algum tipo de debilidade, um número considerável de óbitos, e infelizmente a gente está tendo que aprender com tentativa e erro. Quem lembra lá no ensino médio, lembra, por exemplo, quando a gente estudava qualquer tipo de vírus, ou vírus de forma geral, né? Existia lá um ciclo de vida dele, né? Existe uma fase de incubamento desse vírus, existe também uma proporção a ser observada de taxa de letalidade dele. Alguns tipos de vírus, eles têm um ciclo muito curto, ou uma letalidade muito alta, e vice-versa, outros tipos de vírus têm um ciclo de vida muito longo com uma letalidade baixa. Para essa questão agora, o pessoal está dizendo o quê? Que o coronavírus em si, essa variante, Covid-19, que ela tem uma letalidade muito alta se comparada com outros tipos de vírus. Se comparada com outros tipos de vírus, essa afirmação até é ok. Mas a gente tem muito pouco dado para realmente confirmar isso aí. Para realmente dizer assim, por A mais B que, se comparado com diferentes tipos de gripe que tem surtos todo ano, se ele realmente é mais letal. A gente também tem alguns dados bastante genéricos assim de que determinadas faixas etárias são mais suscetíveis a contrair. E também, assim, os primeiros estudos concretos que foram feitos nisso aí demonstraram que esse padrão não se repete muito. Então, gente, como eu comentei no início, a ideia é tentar dar uma desmistificada na coisa. É muito importante tu entender e tu falar para os teus familiares, para as pessoas próximas do teu convívio, que bastante coisa que é nos fornecido de informação, não por maldade, tá? É fornecido de forma equivocada. Não é por maldade, é porque a gente realmente não tem dados disso. Se a gente está estudando qualquer outro tipo de patologia, a gente tem um histórico conhecido. A gente tem protocolos que já foram adotados, testados, e a gente guarda os que foram mais eficientes. Aqui existe pouquíssima publicação científica dizendo realmente, além desses dados estatísticos, outras características importantes. Tentem raciocinar também, gente. Além de dados estatísticos, existe bastante pesquisa dos primeiros testes que estão sendo realizados, e isso aí também tem uma margem de erro bastante considerável. Também tem uma margem de falsos positivos e falsos negativos nesse meio. Existe muito pouca pesquisa realizada até agora porque tudo aconteceu muito rápido. E o importante também é assim, tu buscar fontes confiáveis para se basear. Tá? De preferência, publicações de veículos sérios. De preferência, buscar dados, não só probabilísticos, mas todos os dados a partir de artigos científicos. Não adianta de nada, por exemplo, tu pegar uma revista qualquer lá da banca que lá numa página tá lá, tá aqui a vacina, tá aqui a cura do Covid. E no lado tu vê uma reportagem ali, olha, tome a aguinha quântica do Chile, não sei o que ela cura tudo. Sabe, gente? A gente precisa tentar separar um pouco o joio do trigo. Existe muita desinformação e existe muita informação passada errada. Algumas
A gente não pode generalizar, né? Eu acredito que não seja por maldade, mas existe muita informação incorreta circulando nesse meio. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então ali, ó, se comparado com outras variantes de vírus, dos outros tipos de vírus que a gente já conhece, os primeiros resultados publicados, revisados e tudo mais, eles mostraram que SARS-CoV-2, em comparado com outros tipos de gripe, era até 20 vezes mais letal. Então, além da velocidade com que isso se desenvolveu e se espalhou, existe sim uma margem bem considerável. Mesmo tu adotando uma margem de erro para cima ou para baixo, existe uma margem de erro bem considerável de letalidade sim. Tá? Mas outros dados que nos fornecem não seguem lá um padrão muito específico. Outro ponto que também é muito complicado de se falar é que outros tipos de gripe, a partir do momento que o teu sistema imunológico identifica, já começa a apresentar alguma sintomática, porque ele já está trabalhando para combater aquilo. Existe um grupo enorme das pessoas, vamos dizer assim, com alguma probabilidade de contrair o coronavírus, alguma variante dele, principalmente Covid-19, né, que é completamente assintomática. Os estudos que foram publicados até o momento mostram que uma média 70% das pessoas é assintomática. Ou seja, o vírus pode estar inóculo no organismo dela, desativado ali dentro, entre aspas, né? Assim como a pessoa pode ter o processo inicial, tá, desse vírus, mas o organismo recorreu a tempo e não chegou a apresentar nenhum sintoma visível. Então, existe essa questão, que é bastante importante também, tá? Boa parte das pessoas é assintomática nesse contexto. Boa parte das pessoas vai portar o vírus, vai transmitir o vírus e não vai desenvolver ele em si. E tudo isso aí também contribui para que as nossas estatísticas não funcionem lá muito bem quando a gente está tentando criar esses gráficos, como o que está em tela para vocês. Tentando criar uma projeção do que já existe até o momento e qual vão ser os próximos passos. Outro ponto que precisa ficar bem claro aqui, para a gente desmistificar também, gente, é que, claro, existem testes que estão sendo liberados aos poucos para serem feitos, existem variações desses testes, só que assim, os testes eles vão procurar traços do vírus ou os anticorpos que o sistema imune desenvolveu contra aquele vírus. E existe uma janela muito grande, assim, a pessoa é submetida a esse tipo de teste a partir de 7 dias dos primeiros sintomas. Então, assim, a partir de 7 dias, ou seja, existe uma janela bem grande, um intervalo bem grande de tempo ali, que o vírus poderia já estar atuando no organismo até começar a apresentar alguma sintomática. Isso prejudica bastante também, lá na frente, o tratamento. A questão também é assim, dentre os patógenos que a gente conhece agora, boa parte deles vão acabar por gerar uma doença respiratória, né? Principalmente pneumonia. O paciente vai ter alguma debilidade, vai ter acúmulo de alguns tipos de fluidos nos pulmões, vai acabar sofrendo uma incapacidade respiratória, né? Em decorrência disso. Nesses casos mais sérios, assim, quando a pessoa começa a ter, além da sintomática, essas outras questões, perder capacidade respiratória, apresentar febre, apresentar sintomas mesmo, assim, que o teu organismo está tentando combater alguma coisa muito séria, essas pessoas precisam ser hospitalizadas, em casos mais graves precisam até mesmo de serem intubadas, né, serem submetidas a oxigênio por outro meio. Tentem raciocinar que é um tipo de vírus transportado pelo ar, né, por gotículas. Ele vai se instalar, ele vai aderir fácil às nossas mucosas do sistema respiratório, vai se instalar fácil nos teus pulmões e vai circular fácil na tua corrente sanguínea. Então é bastante delicado nesse contexto. Ele vai, às vezes, ficar dias atuando lá até ele se instalar bem e começar, a partir dali, ser identificado pelo teu sistema imunológico e apresentar alguma sintomática. Outra questão também ali, já que o nosso tempo é bastante curto aqui, né? Vamos lá então, vamos tentar partir, contextualizando ali para a parte de exames de imagem. Como eu comentei com vocês, tem que tentar separar o joio do trigo, tá? Do dia para a noite apareceu muito especialista, porque no raio-x na tomografia é só procurar padrão de vidro fosco. Maravilha! Se eu tivesse como perguntar para cada um de vocês que está assistindo o que é um vidro fosco, é algo bastante genérico, né? Bastante genérico, no sentido da palavra mesmo. Então assim, não é assim que funciona, gente, tá?
Dentro de exames de imagem, a gente tem toda uma série de protocolos que a gente segue para tentar identificar padrões da normalidade da anatomia ali e padrões de anormalidade, seja ela funcional, seja ela adquirida, seja ela congênita, o que for. Tá? Existem padrões de tu entender a anatomia normal por meio de exames de imagem, e existem padrões, características que a gente vai estar usando para identificar certas anormalidades. O primeiro grande equívoco que eu preciso deixar bem claro para vocês nessa parte é o seguinte: o exame mais convencional que a gente tem, tá, que é o mais comum dos pacientes nesse contexto serem submetidos, que é uma radiografia de tórax, justamente um exame lá bastante comum para ver doenças respiratórias ou alguma cardiopatia, ele não vai mostrar especificamente o tal do coronavírus. Tá? Isso precisa ficar bem claro, gente. O coronavírus vai se manifestar nos nossos exames de imagem como qualquer outra pneumonia adquirida de algum vírus ou a partir de alguma bactéria. Não existe uma imagem característica de raio-x que vai te dizer, ó, este padrão, essa característica é do tal do coronavírus. Isso precisa ficar bem claro. Aqui nas imagens, reparem o seguinte, a imagem no quadrante superior esquerdo é uma imagem de um ultrassom de um pulmão. A gente na radiologia costuma brincar assim, né? Para quem está começando nessa área, olhou aquele tipo de exame ali, aquilo ali é um borrão. E para quem já está nessa área há um tempo, aquilo ali continua sendo um borrão. Só que assim, ó, é um tipo de exame fácil de se fazer, barato, não invasivo, onde a gente consegue fazer estudos bem complexos até, pela limitação física do próprio equipamento, até que são imagens boas. Quadrante superior direito, uma radiografia de tórax, que eu já vou mostrar para vocês algumas particularidades que existem ali que vão dificultar a nossa vida em realmente dar um diagnóstico preciso, em realmente contribuir de uma forma com uma margem alta de acertos a partir desses tipos de exame de imagem. Tá? Uma radiografia de tórax é um exame basicão para ver uma doença respiratória, alguma cardiopatia. Tranquilo. Só que como eu falei, não existe em radiografias de tórax um padrão específico, uma característica específica disso. Ela vai estar apresentada assim como qualquer outro tipo de pneumonia. Quadrante inferior esquerdo, a gente tem um corte anatômico, um corte axial, ou seja, uma fatia da anatomia do paciente ali, num exame de tomografia computadorizada. É aqui que o exame é minucioso o suficiente para conseguir mostrar características do coronavírus, mostrar características do processo inflamatório gerado pelo coronavírus. Aí a gente sempre cai naquela questão, tá, mas e por que então que não se faz direto esse exame no lugar dos outros? Na radiografia a gente tem uma regrinha que é o seguinte, a gente sempre começa de exames de menor complexidade para os de maior complexidade. Automaticamente são exames do menor custo para o maior custo. Automaticamente a gente também tem que colocar na balança que alguns exames aqui, como raio-x e tomografia, usam radiações ionizantes. Usam tipos de radiação que vão estar atravessando todos os nossos tecidos. Existe um potencial dessas radiações, dependendo da dose, dependendo do tempo de exposição, dependendo do número de vezes de exposição, de causar um dano a nossos tecidos. Então, sempre que cair nesse embate, vai ser priorizado a saúde, a integridade física do paciente. Dificilmente vão pedir direto uma tomografia, porque é um exame que usa, na soma geral, uma alta dose de radiação. Vai se começar por exames de menor complexidade, como o raio-x, por exemplo, mesmo ele não mostrando diretamente a imagem dessa patologia. Na tomografia é que tu realmente vai ter uma imagem bastante característica, uma imagem única do Covid-19, da maneira como ele gera alguns processos inflamatórios ali dentro. Já vamos entender isso um pouco melhor também, tá? Quadrante inferior direito, algumas imagens feitas a partir de cintilografias, exames que mostram o estado metabólico de algum tecido. Raciocinem assim, raio-x e tomografia, a gente vai estar usando radiações produzidas de forma artificial que a gente vai estar emitindo sobre o paciente. A imagem que vocês vê, ela é a diferença entre que dose de radiação foi emitida sobre o paciente, quanto ficou impregnado nos tecidos e quanto conseguiu chegar até o detector. A imagem é como se fosse uma sombra desse fator, do feixe de radiação que tu emitiu. Já nas cintilografias ou os exames da parte de medicina nuclear, tu está fazendo uma leitura metabólica. Tu está vendo em tempo real perfusão sanguínea, tu está vendo em tempo real oxigenação de tecidos, tu está vendo em tempo real o tecido funcionando.
Não é uma imagem estática, não é uma projeção da anatomia do paciente. Ali tu realmente vai estar visualizando em tempo real por exemplo, que padrões de ativação metabólica podem existir deficientes em algum tipo de tecido. E ali, ó, reparem, a gente começa desde uma tecnologia bastante básica até uma bem avançada, e o pessoal tem essa dúvida, tá? É uma dúvida bastante honesta, que o pessoal costuma perguntar assim, tá, mas e como é que a radiologia contribui nesse processo? Por parte aqui, ó, da radiologia, então, existem também algumas coisas que precisam ficar bem claras, tá? A gente tem tecnologia sim para fazer exames de imagem. A gente tem tecnologia sim para obter imagens fidedignas da anatomia do paciente, normal ou patológica. Mas raciocinem o seguinte, gente. Esses exames, eles precisam ser muito bem feitos. Um exame mal feito pode simular ou ocultar uma patologia. Por parte da interpretação, existe muita coisa muito minuciosa a se analisar num exame. Outro ponto também que precisa ficar bem importante, ele é bem claro para vocês, é o seguinte. O médico que interpreta esse tipo de exame, o médico radiologista mesmo, o cara que fez lá seus 5 anos de medicina, mais 4 de especialização, no caso, né, em radiologia, ele não é o mesmo médico que examinou o paciente clinicamente. Às vezes, em boa parte dos serviços, nem mesmo chega aos ouvidos dele a história clínica do paciente. Simplesmente cai a imagem lá no colo dele e ele precisa extrair informação a partir dali. Então o raciocínio é assim, ó, em tempos, claro, de uma pandemia de Covid, ele vai direcionar, vamos dizer assim, a leitura dele para esse lado. Mas, no contexto geral, ele precisa procurar tudo, qualquer coisa, a partir desses tipos de exame. Então ele depende 100% de exames muito bem feitos, para que seja feito um diagnóstico correto, para que seja aplicado um tratamento mais eficiente no paciente. Outro ponto também, assim, que é bastante importante de ficar bem claro, é um que eu costumo comentar sempre em aula. Médico radiologista, além dele ser obrigado a abrir mão da parte clínica dele, ele ter que dedicar a vida só a interpretar exames de imagem, existe outra particularidade também, que é, quando ele está fazendo essa especialização, ele estuda absurdamente a fundo a anatomia normal, como que ela se apresenta num exame. O médico radiologista ele vai procurar qualquer padrão ali que esteja fora do normal. É humanamente impossível ele saber, como todas as patologias que existem no mundo, a característica de cada uma delas aparece no exame. Mas é perfeitamente possível ele saber perfeitamente como que a anatomia normal aparece no exame. Ele vai buscar alguma coisa fora do normal. O exemplo que eu sempre dou em aula, lá na Casa da Moeda existe um profissional chamado datilocopista. Ele é o cara que é especializado, por exemplo, em investigar se uma cédula de dinheiro é falsa. Raciocinem assim, gente. Ele não estudou todos os tipos de cédula falsa de dinheiro. Ele estudou a fundo a verdadeira. Quando ele bate o olho no exame, ou melhor, no exemplo aqui, quando ele bate o olho numa cédula que tem qualquer característica fora da verdadeira, ele sabe que o dinheiro é falso. Aqui o diagnóstico, em grande parte das vezes, é feito assim de forma diferencial. Tá? Ele vai tentar analisar perfeitamente como é que a anatomia do paciente normal se comporta no exame, e se existe algo fora da normalidade. Então, é bastante crítico a esse ponto. Então ali, o exame que é o mais comum, mais convencional do pessoal está sendo submetido é a radiografia de tórax. Tá? Como eu comentei antes para vocês, é um dos exames mais básicos ali onde a gente vai estar vendo pulmões, uma boa projeção dos pulmões do paciente e do mediastino. É um exame básico, só que a gente consegue ver bastante detalhe do parênquima pulmonar, tá? Dos tecidos que compõem as estruturas pulmonares, assim como toda a região ele está acoplado, alojado aqui no paciente o coração. E é importante ali, vocês começarem a raciocinar, como eu falei no início. Tá, na radiografia de tórax aparece tal do Covid? Especificamente não, ele vai aparecer como qualquer outra pneumonia. E vamos tentar entender em imagem o que é uma pneumonia. Primeiro de tudo ali, como eu mencionei anteriormente também, o médico que está interpretando esse exame depende de um exame muito bem feito. Porque um exame mal feito ou mal posicionado pode estar simulando ou ocultando uma patologia que o paciente não tem. Então lá, quadrante superior esquerdo,
Um dos parâmetros que a gente, pessoal da radiologia, né, costuma bater o olho e analisar é por parte, realmente está bem posicionado. Existem algumas características que nos dizem que o exame está bem ou mal posicionado. Por exemplo, processos espinhosos da coluna, posição das escápulas, distância entre processo espinhoso com articulações esternoclaviculares. Isso nos dá um indício se o paciente estava rodado ou não. Depois, quadrante superior direito, um exame de tórax. Já que tu quer investigar alguma doença respiratória, tu precisa ver os pulmões por inteiro, tá? Desde ápices pulmonares, margem superior dos pulmões, até seios costofrênicos, região das cúpulas diafragmáticas, região onde o limite do tórax se expande e ali existe a musculatura do diafragma que separa a caixa torácica da cavidade abdominal, né? Então, assim, os pulmões precisam aparecer de cabo a rabo no exame. Claro que vão ter pacientes que vão ter lá suas limitações, mas em condições normais, tu precisa ver os pulmões bem cheios de ar. Quadrante inferior direito aqui, ó, tem algumas linhas que eu coloquei em cima das costelas. Uma das características, por exemplo, que a gente vai identificar se o paciente realmente estava com os pulmões bem cheios de ar, é fazer uma contagem. Se os pulmões do paciente se expandem além de 9 pares de costelas, a gente já pode considerar que esse pulmão está bem cheio de ar. Esses pulmões, né? Se os pulmões não estiverem bem cheios de ar, pode comprometer e bastante a parte do diagnóstico. Depois, como eu comentei com vocês rapidamente ali, ó, esse exame, fugindo da parte de uma doença respiratória, ele também serve para te investigar alguma cardiopatia. Qualquer problema cardíaco vai ter uma característica em exames de imagem, em raio-x, que é o aumento do volume cardíaco. Tá? Todo e qualquer exame desses que tu bate o olho no exame e o coração está aumentado de tamanho, opa, esse cara tem algum problema cardíaco. Qual o problema cardíaco? Também cabe investigar o que está acontecendo com essa pessoa. Então, slide superior esquerdo aqui, é só um desenho simples. Existe um tamanho proporcional do coração na caixa torácica do paciente. Médico ou qualquer profissional que está fazendo essa leitura, ele busca identificar se existe essa proporção correta. Se o coração tiver aumentado de tamanho, quase 100% das vezes existe alguma cardiopatia. Depois, ó, sempre a gente bate o olho no exame, tentando identificar essas linhas de contorno. Lado esquerdo do coração, 2 linhas, lado direito, 3. Tá, mas e o que isso aqui quer nos dizer? Tentem só raciocinar ali, gente, tá? Esse primeiro arco que a gente identifica no exame é simplesmente veia cava, contorno da parede muscular do coração. Arco da aorta, região de hilos pulmonares, do lado esquerdo do tórax do paciente, né? E contorno do coração também. Se existir 3 linhas separadas desse lado e 4 desse, ou 4 desse, existe algo de muito errado no mediastino do paciente. Existe uma cardiopatia muito séria em andamento ali. Não só o tamanho do coração vai te dizer isso, mas aqui, ó, a terceira linha que pode se projetar aqui, ela está nos dizendo que timo, um dos órgãos auxiliares do sistema imune, né, está sofrendo, está em alto comprometimento, está trabalhando de uma forma acentuada. E ele não trabalha de uma forma acentuada por qualquer coisa, ele está tentando combater algo. Aqui a gente vê arco da aorta, região de hilos pulmonares e tamanho do coração do paciente. Se houver uma quarta linha de destaque aqui, ó, vai ser o processo auricular do coração. Significa de cara, assim, que o paciente tem... o coração está tendo um esforço muito grande para fazer o movimento próprio cardíaco dele. Tá? Movimento sistólico, sístole e diástole, né? A princípio ele está fazendo um esforço muito grande para fazer esse simples processo dele, vai ativar uma válvula de escape que a gente tem no coração, que é o sistema auricular dele. Depois ali, ó, tá? A gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas só para vocês terem uma ideia. Precisamos também sempre visualizar a linha do diafragma corretamente. Existem alguns tipos de condição que vão fazer com que essa linha não apareça tão destacada no exame. Isso significa quase 100% das vezes que existe algum processo inflamatório a nível das bases dos pulmões. Que nem a gente está tentando associar a coisa aqui, ó. O Covid em si vai nos gerar uma pneumonia. Ele vai gerar acúmulo de líquido nos pulmões. E acúmulo de líquido nos pulmões, de acordo com a própria lei da gravidade, né, tende a se acumular na região inferior dos pulmões.
Slide aqui da direita, também, sempre que a gente bate o olho no exame, a gente procura verificar se existe algum desvio de traqueia ou se existe alguma angulação diferente do padrão aqui na carina. Tudo isso aí vai investigar que pode existir alguma massa, pode existir alguma coisa qualquer que está deslocando estruturas do mediastino do paciente para um lado ou para o outro. Também é uma avaliação que se faz. E daí a gente chega nos finalmente aqui, ó. Feito tudo isso, a gente pode realmente separar em quadrantes, aqui na imagem esquerda, separar por quadrantes e começar a comparar um lado com o outro. Justamente para verificar se alguns padrões de diferença de densidade dos tecidos são exclusivos de alguma região do pulmão do paciente ou se elas não são patológicas porque se mantêm nos dois lados. Então, a gente pega a região aqui, os ápices pulmonares, compara um com o outro, região aqui intermediária, região inferior também. Claro que não vai ser 100% igual, né? A projeção do coração aqui é muito maior do que desse lado, e isso anatomicamente é perfeito. Também, essa região aqui, a dos hilos pulmonares, vai ter uma vascularização muito acentuada, que também, a vascularização em si não tem um padrão exatamente igual para um lado e para o outro. A gente sabe bem que justamente pelo coração estar ali alojado no mediastino do paciente naquela posição, pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o esquerdo tem só 2. O pulmão direito tem 3 câmaras de ar separadas, enquanto o esquerdo tem só 2. Então a vascularização vai ser um pouco diferente. Imagem que está aqui à direita, que eu desenhei aqui em azul, só como exemplo, feito todas aquelas verificações até agora, o médico também vai ter que dar uma atenção bastante grande à vascularização, uma hipertensão pulmonar, ou seja, as artérias pulmonares de maior calibre e maior densidade ali dentro estão indicando um esforço acentuado dos pulmões que também foge da normalidade. Tá? E aí a gente chega, finalmente, comparado ao exame da esquerda, que é um exame completamente normal, com o exame da direita, onde tu consegue ver regiões com diferenças de densidade instaladas, que como eu comentei antes, para quem não é da área, para quem é leigo nisso, simplesmente tracem uma linha dividindo ao meio, reparem que este padrão aqui não existe aqui. Reparem que aqui embaixo os seios costofrênicos do paciente não estão perfeitamente delineados como aqui, porque existe acúmulo de líquido aqui. Reparem que o volume cardíaco do paciente está acentuado, e isso aí não é por qualquer frescura. Reparem que a vascularização tem uma cefalização bem visualizada aqui, que também não é compatível com a normalidade. Existe interface ali de broncogramas. Raciocinem assim, a partir da traqueia, né, a gente tem como se fosse ramificações de galho de árvore. Brônquios, bronquíolos, até que chega aos alvéolos, né, que é onde realmente vai ocorrer a troca gasosa, né, para a nossa corrente sanguínea. Por parte de brônquios, já que eles estão carregando ar, eles não deveriam aparecer mais salientes no exame do que as próprias artérias do paciente. Quando aparecem, também é um forte indício de algum problema, alguma doença respiratória. Então, assim, reparem o seguinte, como eu comentei antes, o médico radiologista ele não sabe quem é essa pessoa. Ele não fez a ausculta lá nem nada do tipo, ele não examinou clinicamente. Caiu para ele essa imagem, ele vai ter que extrair informação a partir daqui. Com base nesta diferença de densidade e neste acúmulo de líquido nas bases dos pulmões, isso aqui já caracteriza uma pneumonia. Então, para nós da radiologia, para nível de imagem, uma pneumonia vai ser qualquer coisa que não está deixando os pulmões se encher por completo. Qualquer coisa. Se bater o olho no exame, existem diferenças de densidades e acúmulo de líquido, pneumonia. Mas pneumonia com que origem? Aí cabe investigar. Tá? Mas, a nível de imagem, bater o olho no exame, existem diferenças de densidade, estruturas mais densas que o normal ali dentro, pneumonia. Existe acúmulo de líquido em qualquer região, pneumonia. A pneumonia, então, tá? Como eu acabei de comentar, a nível de imagem ela é um tanto quanto genérica. Ela não tem assim, porque existe tal tipo de pneumonia com tal característica. Não. Para nós, da radiologia, bater o olho no exame e existem aquelas características de diferença de densidade e acúmulo de líquido, é pneumonia. Aí cabe investigar, de acordo com a clínica do paciente ou com outros exames, o que está ocasionando esses patógenos estar se instalando ali. Vou ter que dar uma apurada aqui para o nosso tempo já estar perto do limite, né? E aqui a gente tem 4 cortes de tomografia. Tá? São 4... Justamente, para quem não é da área, para quem não conhece, são imagens de 4 fatias do paciente.
da região torácica do paciente. As imagens que estão aqui, principalmente embaixo, vamos dar uma acelerada aqui, em função do nosso tempo estar no limite. Reparem essa imagem, inferior direita. Isso aqui é o que os muito entendidos aí de internet dizem que é o tal do vidro fosco. Para vocês que são da área e para vocês que não são, o que tem de vidro fosco naquilo ali? Essa é uma imagem real, onde realmente existe um processo inflamatório gerado pelo Covid, uma amostra de um estudo feito em um paciente que passou por todo o ciclo, fez o tratamento e se curou. Enquanto ele estava na fase do diagnóstico complementar, foi feita essa tomografia enquanto ainda estava na fase mais extrema aqui da infecção. Então isso aqui realmente foi uma formação de muitos processos inflamatórios a nível dos pulmões do paciente. Mas assim, que nem eu comentei lá no início, que nem eu acabei de comentar de novo. Não caiam assim na conversa dos muito especialistas aí. Porque é só tu bater o olho no exame e identificar padrão de vidro fosco. Olhem o exame aí, gente. Padrão de vidro fosco é algo muito subjetivo, é algo muito genérico. Tem que coincidir com a história clínica do paciente, com a ausculta lá do médico no exame clínico, para verificar se isso aqui é somente líquido nos pulmões do paciente, qual a origem disso e por que se expande dessa forma. Uma das características do Covid, como a gente comentou lá no início, é a grande debilidade que vai acontecer com o paciente, né? Tentem raciocinar assim, gente. Os pulmões, essas câmaras de ar, elas precisam se encher de ar por completo. Qualquer mínimo comprometimento de qualquer mínima região do pulmão, não vai ocorrer troca gasosa ali e o paciente vai ter uma insuficiência respiratória. Vai começar a oxigenar mal o sangue, e aí tem certas consequências em função disso. Tá? Um caso extremo como esse que está aí na tela para vocês, o paciente com certeza estava entubado, porque neste nível de comprometimento, o paciente tem ali, 15, 20% da capacidade respiratória dele. E nesses padrões o paciente não consegue respirar por conta própria. Outra característica também é padrão de vidro fosco. Gente, isso aqui não é acúmulo de qualquer líquido. É um processo inflamatório bastante sério, bastante denso, vai causar às vezes fibrose ou necrose de alguns tecidos ali dentro também. Lembra quando eu falei lá no início que um dos problemas é a janela que existe de 7 dias até o paciente começar a apresentar sintomas para fazer os testes? Pois é, lá tu está procurando o vírus ou os anticorpos. Aqui em imagem a gente está visualizando já a sequela da instalação desse vírus, desse processo inflamatório ali dentro. Tu não está vendo lá o início, tu está vendo já o que é dano no tecido. Esse dano, para alguns casos, é revertido 100%, para alguns casos não é revertido 100%. Para alguns casos, inclusive, vai deixar sequelas no paciente para o resto da vida dele. Então a gente também cai numa outra questão que é, beleza, outro ponto onde a radiologia contribui nesse processo é usando de inteligência artificial. É exatamente isso aí que vocês ouviram, tá? Existe como a gente, por meio de redes neurais artificiais, convolucionais, treinar, vamos falar de uma forma bem simples assim, treinar um programa para que ele consiga identificar, com base em várias amostras, claro, né? Para que ele consiga identificar o que é normal ou patológico num exame com uma precisão muito maior do que a do próprio médico. Lembra que eu falei para vocês ali, o diagnóstico do médico, por maior que seja a bagagem de conhecimento dele, existe uma margem de erro. O cara é humano. Aqui essa margem do erro é bastante minimizada, tá? Então assim, por meio de redes neurais artificiais convolucionais, ou seja, que conseguem transliterar imagens em dados para ser aplicado uma série de algoritmos e funções e tudo mais, a gente consegue, como no exemplo que eu coloquei aqui, fazer a leitura de uma radiografia dessas, diagnosticar uma determinada patologia com 98% de precisão. É uma baita margem, né? É uma margem bem considerável. É excelente tu dizer assim, não, tenho 98% de precisão de tal diagnóstico disso, disso e daquilo. Perfeito. Lembra que a gente vem comentando ali, raio-x não é o exame adequado para mostrar o tal do Covid. Ele vai mostrar uma pneumonia. Já passando para uma imagem de tomografia, que é o exame que mostra característica de Covid, reparem ali a margem de acerto, como ela caiu consideravelmente. Então, gente, tentem raciocinar assim,
paciente só vai ser submetido a esses exames após muitos dias. O paciente só vai ser submetido a esses exames quando já está instalada a patologia e já está sofrendo danos, sequelas da própria patologia. Terceiro ponto, o médico que vai estar interpretando esse exame não teve contato nenhum com o paciente, não examinou ele clinicamente. Ele vai tentar extrair informações 100% a partir da imagem. Quarto ponto, justamente por a gente não ter ainda muitas imagens com a patologia em si, para a gente poder criar um banco de dados, criar uma bagagem de conhecimento específica, assim, aquele padrão de característica de imagem é COVID, a gente fica à mercê dessas margens de erro. Soma todos esses problemas com uma margem de erro dessa e a gente chega num ponto onde nem mesmo a tomografia é um exame conclusivo para o SARS-CoV-2. Então, gente, na parte de exames de imagem, claro que existe essa contribuição. Para alguns, inclusive, essa margem de acertos vai ser excelente, vai ser enorme. Para quem é da área, para quem está interessado em realmente separar o joio do trigo, essa margem é baixa. A gente está, que nem eu comentei lá no início, a gente está enfrentando um inimigo e tentando aprender com ele ao mesmo tempo. Daqui a alguns meses, a gente vai ter essa margem de precisão muito maior. Quando a gente tiver muito mais exames de pacientes COVID diagnosticados e mapeados dessa forma. Por enquanto, a gente tem muito pouca informação, gente. Tá? E isso acaba nos ferrando um pouco. Então ali, como a gente está muito em cima do tempo, vamos partindo para os finalmente aqui. Isso aí que vocês veem em tela não é uma imagem, não um Photoshop lá de qualquer coisa, não é uma recriação em 3D feito artisticamente. É uma imagem 100% fidedigna do paciente, é uma imagem reconstruída a partir de uma tomografia mostrando só parênquima pulmonar. Claro, também tem ali vascularização, mas mostrando só parênquima pulmonar. Por exemplo, para quem é leigo, tu não está vendo costelos do paciente, não está vendo nenhuma estrutura óssea, tu não está vendo nada além dos pulmões do paciente e da traqueia ali, tubulação das vias aéreas superiores. Está um pouquinho colorido aqui, são regiões onde pode ocorrer broncograma, ou seja, regiões de falso positivo, porque um processo inflamatório nessas regiões pode ser simplesmente uma bronquite, assim como pode ser muitas outras coisas, sempre dependendo da sintomática que o paciente está apresentando. Mas ali, vamos lá de novo, mesmo para quem é leigo, comparando um pulmão com o outro, está igual? Não. Comparando, por exemplo, esta região esbranquiçada aqui, ela existe aqui? Não. Esta mancha aqui existe ali? Não também. Então, como a gente comentou antes, tá? A gente vai, para alguns casos, poder fazer esse tipo de comparação e no que tu bate o olho no exame, existe esse tipo de característica, uma densidade muito grande ali. Naquele tecido que não existe no outro lado uma densidade equivalente, algo de muito errado está acontecendo ali. Como a gente comentou antes também, tá? Por fim de exame de imagem, isto aqui é a mesma apresentação de qualquer outro tipo de pneumonia. Qualquer outro tipo de pneumonia. Tá? Então, como eu comentei, precisa ficar bem claro, a gente não tem dados suficientes ainda para dizer 100% assim, não, vamos submeter o João da Silva lá a um raio-x e eu vou te dar certeza que é ou não Covid. Não existe isso. Não existe também a questão de, vamos submeter o cara então à tomografia. A tomografia mostra Covid. Só que é um diagnóstico diferencial. É bastante crítico assim, o médico bater o olho no exame e saber que esses processos inflamatórios são do tal do coronavírus. Pode ser de muitas outras coisas, gente. Nesse meio tempo não existe só coronavírus. Existem todos os outros tipos de patologia que a gente está propenso a desenvolver por todo o tempo, tá? Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, assim, a gente precisa desmistificar a coisa. Não existe até o momento muitos dados concretos nos dizendo que tal protocolo funciona, que tal medicamento funciona, que tal exame é 100% conclusivo. A gente precisa somar os esforços, trabalhar com as ferramentas que a gente tem para tentar dar o diagnóstico mais preciso possível e um tratamento mais adequado possível para esse paciente. Só encerrando então ali, gente,
por causa do nosso tempo limite ali, por parte de medicamento, tá? Sempre que vocês ouvirem falar de algum tratamento milagroso, duvidem, tá? Não é por maldade, mas questione, corram atrás de informação em fontes sérias, como eu comentei lá no início, né? Não da revistinha que passa lá o tratamento da aguinha quântica do Chile lá, ou o ômega 3 da marca tal. Publicações científicas com base em dados, tá? Material revisado, material com fontes, material com base em estudos, material com bases em testes. Agora anda essa onda também, por exemplo, das variações dos metabólitos da cloroquina, né? Principalmente deles a hidroxicloroquina, né? Que ela é menos tóxica ao nosso organismo. Gente, raciocinem assim, ó. É um tipo de substância, é um tipo de fármaco no geral lá que ela basicamente está fazendo o quê? Tentando regular o pH do ambiente da célula. Ela vai trabalhar em conjunto lá com os lisossomos, tentando criar o ambiente mais difícil possível para o vírus conseguir se instalar e injetar ali o material genético dele. Só. É só isso que ela faz nessas condições. Então, não existe até o momento nenhum medicamento milagroso ou específico pro Covid-19. Fiquem bem atentos a isso, gente. Tá? Não é porque ele funciona para outros quadros clínicos de outros tipos de patologia qualquer que vai funcionar aqui. O que a gente precisa fazer é um tratamento suporte, assim como qualquer pneumonia, assim como qualquer processo inflamatório decorrente de algum vírus desses mais sérios. Não qualquer vírus de gripe, né, mas alguns vírus bastante sérios ali que a gente conhece, que a gente já tem mapeado todo o genoma, a gente tem já condições de desenvolver fármacos específicos para eles. Enquanto a gente ficar nesse achismo, infelizmente cai no que eu comentei lá no início também. Negligência é uma coisa bastante prejudicial, bastante perigosa, mas a desinformação também. Isso aqui, se vocês lembram, uns anos atrás, é bastante parecido com aquele caso que teve, por exemplo, da fosfetanolamina, a pílula do câncer. Tá? Câncer, em primeiro lugar, não é uma doença, então não vai ter um remedinho que vai curar aquilo. Tá? É uma condição bastante delicada de algum mecanismo de multiplicação celular com base em mutações genéticas, né, que a gente acaba desenvolvendo. Então, como é algo que a gente está desenvolvendo a partir de células nos nossos tecidos, existe uma janela bastante grande do nosso sistema imunológico se reconhecer aquilo como uma agressão ao organismo e tentar combater. Na época, um professor de faculdade chegou e falou, não, porque essa substância aqui, lá da categoria dos monoésteres, fosfoésteres, quando eu apliquei em camundongo, deixou a parede celular mais rígida. Então, automaticamente ele associou que se as células vão ter dificuldade em se multiplicar, talvez. Um grupo de células cancerígenas também tem, já que uma das características, né, de células cancerígenas é a alta atividade metabólica e a multiplicação muito acelerada. E aí o pessoal começou a cair em cima da Anvisa, né? Libera, só que nunca tinham sido feitos exames em humanos. E tinha ocorrido muita negligência por parte da produção dessa substância. O cara usou assim, vamos dizer assim, da carteirada dele lá, que ele era o doutor, fulano de tal, e que tinha influência na universidade e tal, para produzir isso aí e começar a distribuir a moda louca assim, para as pessoas. Ele publicou um artigo dizendo, eu administrei fosfetanolamina em um grupo de 1.000 pessoas e houve um resultado bem considerável. Depois se descobriu que ele tinha colocado no artigo só o lado bom da história. Das 1.000 pessoas, as 100 e poucas lá que haviam se curado de algum tipo de câncer, e com certeza foi de qualquer outro tratamento, menos da fosfo, e ele não colocou no artigo, por exemplo, as mais de 5.000 que também passaram pelo tratamento e foram a óbito. Então, gente, sempre que vocês caírem assim, porque estão fazendo hoje, será que a gente tem hoje, agora? Se chegar alguém para vocês e falar, não, porque a vacina está pronta e ela é pro coronavírus. Não. Tá? Hidroxicloroquina, ela atua no Covid? Também não, gente, tá? Isso aí precisa ficar bem claro. Que nem eu vou falar aqui pela quarta vez. Falando da área de saúde, negligência é uma coisa perigosa. A gente também tem aquela cultura do cara gauchão, muito macho, que ele só vai ir pro médico lá quando estiver cuspindo sangue, né? Ou quando cair em cima de uma cama. Tu não pode negligenciar a tua própria saúde, tem que ficar atento a esses sintomas, sim. Mas tu precisa ter esse tipo de discernimento, tá? A gente tem diferentes meios de diagnosticar e confirmar o diagnóstico.
uns exames completam os outros, tem uma janela bastante considerável de tempo, bastante considerável de tratamento para ver se esse paciente vai progredir ou regredir, né? Como é que vai ser a evolução dele. Enfim, tem que estar bastante atento a todos esses parâmetros. E por hora, a gente precisa continuar aprendendo com o nosso inimigo. À medida que ele ataca, a gente reage. Então a gente precisa manter nossos protocolos de higiene, de isolamento, buscar informações e fontes confiáveis, gente. Orientar todo mundo que está próximo a vocês a fazer as coisas da maneira certa. E a gente precisa continuar na luta também, né? Não é dessa vez que a gente vai perder para um patógeno desse. Só que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa também, que nem eu comentei muitas vezes aqui, a gente precisa separar as coisas e ir pelo caminho correto. Não entrar em nenhuma pseudagem, não entrar em nenhuma promessa de cura milagrosa. E se, caso cada um de nós acabar passando por isso, a gente tem que encarar o tratamento. Simplesmente assim, sem negligência. Afinal, é a saúde de vocês, é a vida de vocês que está em jogo, né? Então, pessoal, estourando aqui o tempo, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, pela paciência de quem ficou até agora. Como o nosso tempo era muito reduzido, eu espero que pelo menos tenha desmistificado muita coisa, assim, como é que, a nível de exames de imagem, a gente contribui para esse tipo de diagnóstico. Espero que tenha também desmistificado e plantado a sementinha de busquem informações, gente, mas busquem da maneira correta. Se o pior acontecer com vocês, encarem o tratamento da forma mais séria possível e a gente continua na luta e a gente sai dessa. Então, meu muito obrigado aí a todos vocês, forte abraço aí para todo mundo, saúde aí para todos nós, né? Um abraço.